Olá, pessoal, estamos voltando aqui do segundo bloco do Hiroshima Podcast. Aqui estamos com o nosso amigo, advogado Adriel, que agora aprendi a falar o nome dele, que eu errei umas 10 vezes aqui para poder, que ainda tem um D no final. E dando uma pressão nele, né? Porque ele não está muito acostumado, né, de advogado, mas ele vai responder primeiro a pergunta que a gente fez, se ele já encontrou um município tão hospitaleiro como aqui em Itapiranga. Entendo. Por favor, doutor, pode. Não tem pra mim, no meu caso, não tem município mais hospitaleiro do que Itapiranga. É todo município que a gente chega e 50% da população é teu parente. Tu esqueceu o nome, tu pode chegar: "E aí, meu Meu primo?" Pode até xingar, né. Eu vou fazer É. essa tática, só que eu vou chamar ele de doutor, porque Adriel não tá indo "E muito aí, não. meu primo, tudo bem?" Às vezes a gente ganha até uma merenda de graça na casa de um primo que a gente acabou de conhecer, então, questão de hospitalidade, no meu caso, Itapiranga nota 10. Pessoal, a gente tá colocando aqui porque o que ele falou aqui quando ele no primeiro bloco, né, que ele falou que foi uma sintonia aqui entre Itapiranga e ele. Mas na verdade Itapiranga, se você vir aqui, ele faço mais uma vez, já é vendendo bastante o peixe do nosso pessoal, que são pessoas que se você chegar aqui em Itapiranga e você conversar meia hora com a pessoa, depois ela tá literalmente convidando você para tomar um café, como eu comecei aqui com ele. A gente já foi tomar um café, agradeci ele de ter esperado, mas a gente, aqui de Itapiranga, a gente é dessa forma aqui. Então, assim, fazendo essa, pulando para seu lado profissional agora, doutor. Qual é a área que você está atuando hoje aqui? Olha, hoje eu atuo mais com as questões de Direito. juizado especial, e com as questões familiares, né, guarda, pensão. Só que eu tô tendo um projeto também para voltar para as causas trabalhistas. Atualmente eu tenho um cliente de compliance trabalhista de empresas e estou pensando em diversificar para filosofia do chinês, né, a gente não colocar todos os ovos Mas numa só, cesta só, entendeu? Aí diversificar. Até porque toda a minha formação é trabalhista, toda a minha formação acadêmica ela é focada muito mais no trabalhista, até por causa da área de atuação do meu pai. Então é uma área que eu tenho mais intimidade, que eu gosto de fazer e em relação a compliance, fazer, consultorias para empresas. Muitas empresas têm dúvidas sobre os direitos trabalhistas de seus próprios funcionários, se estão sendo respeitados ou não. E aí que eu entro numa questão de fazer uma advocacia preventiva, ao invés de reclamar no judiciário e ativar o poder público para uma eventual ação, a gente já resolve o problema na mesa da empresa, fazendo com que tanto empregador quanto empregado saiam já satisfeitos com o acordo. então você, tipo, um intermediador da situação, apaziguar, Exatamente. ou mandar aqui uma mensagem aqui, se já, se alguma fêmea já colocou o neto lá para pagar pensão lá, e aí, doutor? Sigilo profissional, né, Neto? Essa Sigilo diz profissional. o Eu os não i posso. diz os itapiranguense: "Pô, meu primo". Esse sigilo profissional, Adilson, infelizmente eu estou proibido de falar sobre o neto e os seus 39 processos de investigação de paternidade. Ele tá ganhando do mucurão. Imagina, né, 37, né, lá vai mais uma família já É, trouxe a família saindo de ti já, né? daqui a alguns anos outro podcast, né, o pessoal aqui falando, né: "Manda aí pra tua família, a maior de Itapiranga". É Brincadeiras à tipo parte. isso. E você, assim, tá atuando sozinho, você tá com planos pra Itapiranga, né, aí você é um empreendedor, lógico, vai ali, tá procurando um local para montar seu escritório, onde é que você tá atendendo? Olha, a nos dias de hoje nos dias de hoje eu tô procurando, por conta da necessidade aqui de Itapiranga, eu já tô procurando um local para me fixar aqui, né. Eu fazia muito teletrabalho. A consultoria que eu dava, a consultoria que eu prestava aqui no município de Itapiranga, era em alguns domicílios de clientes e
também em processos virtuais. Até porque hoje o tribunal ele está todo virtualizado, né? As audiências elas são audiências via Google Meet, que é uma plataforma de videoconferência. Então fica muito mais fácil tanto e conveniente tanto para mim como advogado quanto para o cliente fazer o processo de forma virtual. Porém, quando a demanda cresce, a gente precisa se adaptar e experienciar novas maneiras, novas ferramentas para resolver aquele problema. É aí que entra o local físico, como tu falaste, né? Eu estou procurando um local aqui em Itapiranga que seja bom para atender, que tenha a estrutura para atender a minha clientela e, eventualmente, quando achar, a gente notifica aqui. Doutor, eu tava vendo, tipo, que o senhor tava falando, né, essa parte de tele. Hoje o pessoal coloca muito como se fosse, tipo, um infoproduto, né? É, tipo, mais informação que você fazia pro. Tipo, ligava pelo telefone ou era por, literalmente pela TV? A questão desse. Porque assim, ó, é, pelo código de ética da OAB, a gente não pode vender a advocacia como uma atividade estritamente empresarial. Uhum. Mas se a gente fizer uma analogia, a consultoria online, ainda que seja jurídica, não deixa de ser um infoproduto. A gente meio que migrou todo aquele aparato técnico que era feito de forma presencial, que era até uma forma meio quadrada de fazer, né? O advogado lá, sentado no seu escritório, esperando o cliente ir lá, para o advogado ir até o cliente, ir até a casa do cliente, a partir da forma informacional. E aí que entra a questão do infoproduto que tu falas. A gente. Pessoal, a gente tá falando muito aqui de informação, é isso, trazer um papo e literalmente a gente entenda e a gente sempre tá, o principal, levando cada vez mais informação desse modelo. Uma das situações que hoje não é preciso você hoje ir lá contar ao nosso doutor, ligar para ele, você automaticamente manda um zap lá para ele e é uma das situações que a gente vai fazer aqui. Como a gente falou no nosso programa passado, e os 10 primeiros empreendimentos que viesse aqui com a gente procurassem, a gente ia fazer 0800. Doutor, o senhor está convidado aqui para divulgar sua marca aí com a gente e se o senhor quiser colocar o seu número de contato, ou o seu Instagram, literalmente é arroba agora, né? E agora não é mais. Para o Então, pessoal entrar em contato. a marca do advogado é o próprio advogado, né? Então, minha marca é Adriel Moraes Advogado. Não precisem me chamar de doutor, tá? É uma questão assim, eu Formal. entendo o respeito, mas vocês não quiserem, não se sintam obrigados a me tratar como doutor. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre aspectos jurídicos em relação à vida de vocês, vocês podem me procurar pelo WhatsApp. O número é 995251247. A gente pode ter uma conversa inicial lá. E só lembrando que a questão da advocacia não é uma questão de mercado. Então, sempre consulte um advogado. Não precisa ser eu, não precisa estar preso à minha pessoa, mas de preferência para os seus problemas, é bom que você sempre consulte a opinião de um profissional, seja ele quem for. Então, colocando nesse gancho aí, ó, o Marco já vai ter que fazer o dele aí, que parece que é o nosso. é, a parte de marketing, parece que tem 3 filhos dele aí, doutor, que parece que mulher vão jogar ele lá. Isso, né? Ele já tem que saber, ele já vai sair, Marcos. Já tá sabendo, depois tu já faz logo uma consultoria com ele aqui, depois tem o doutor Roberto. Ainda tem. Quantos advogados aqui da cidade tem aqui que a gente sabe? Vamos fazer uma linha aí para poder o Marcos, que são 3 filhos, né? Sacada, hein? 5 advogadas. Advogadas tem. Fixos aqui na cidade são 5, eu acho. Lembrando que o Marcos ele faz parte do nosso Nosso, aí do MM, ele que é o dono do MM9 aí, M9, movimento de marketing, depois que vira empresário, começa a fazer filha doidada aí, olha aí. aí gastando dinheiro aí. Devia estar trabalhando, né? Só eu aqui, graças a Deus. Você não vai ter problema Só comigo. dos 39 processos, né, 39 doutor? processos.
Que Tá dê em tudo, família, né, meu que dê primo? Tá tudo em certo lá. família. Resolva lá pra mim lá. Tá em família. Doutor, a gente tá aqui, né, que eu, mais uma vez, eu sempre coloco nessa questão, né, que a formalidade ela é necessária no meio do negócio, né? Tipo, hoje você ser formal e você respeitar. Eu sempre coloquei muito nessa parte aqui que a gente, como empreendedor, e todos nós somos empreendedores, que o nosso trabalho ele é muito importante para, vamos colocar assim, para fazer um caráter, né? Tipo, e hoje, seu lado, colocando muito na agora, assim, sendo advogado hoje, assim, o que que pesou muito na sua nessa parte de caráter, na parte realmente que aí você. Olha, eu venho de um lar católico, né? Aí eu não tinha muito contato com o catolicismo em si até os meus 20 anos, depois que eu virei pai. Mas a moral judaico-cristã, ela sempre esteve lá. A questão do caráter sempre foi batido na tecla e às vezes batido até na minha mão também. Um Então, pescotapa de leve. é, então assim, a questão do caráter profissional que tu falas, por exemplo, do É, advogado. do respeito à hierarquia, da subordinação, e eu acho assim que sempre foi me passado que a hierarquia e a subordinação não significa necessariamente se abaixar a cabeça, mas sim respeitar a ordem de comando que foi imposta. Respeitar a ordem de comando que foi imposta é acatar a ordem do superior, mas também servir de exemplo para quem está atrás, entendeu? Então, quando eu falo assim, por exemplo, aí talvez seja até uma leve discordância que a gente tem, né? Eu tenho uma abordagem mais informal. Por exemplo, eu vejo que teus funcionários te chamam de seu Adilson, né? Uhum, isso. Eu acho que isso daí é uma filosofia que a gente coloca, até por a maioria ser jovem, uma filosofia que tu tenta colocar para eles, quando saírem daqui, já estarem preparados para o mercado lá fora, chamando todo mundo de senhor, senhora, seu, dona, entendeu? Eu não tenho muito isso pela questão de que eu não trabalho também com tantos funcionários quanto o magnata itapiranguense Adilson Taticawa, entendeu? E No, pessoal, isso é Miguel dele aí, ó. Você já sabe que pode contratar ele, que ele já tá ganhando o cara no papo aqui. Então ele é um bom advogado, ele. entendeu? Eu não tenho muito essa formalidade. Eu acho que a questão formal a gente consegue administrar em alguns aspectos na vida e outros não. Pessoal, é. Por exemplo, o meu linguajar. Muita gente me zoa porque eu conjugo o verbo do tu. Hum, eu Quando eu nem. falo contigo, eu Você- falo tu fostes. A pessoa ri, aí eu falo, poxa, mas Olha já, é o né? meu jeito É, formal. Olha, tá querendo ser quem, né? é É porque, o- doutor, eu vejo muito nessa parte, assim, que, assim, você é bastante. Eu acho que é da sua profissão, né? Você é carismático, bastante carismático. E essa parte que a gente sempre fala de a pessoa ser cordial, né? Tipo, é que nem a gente tava conversando agora. Hoje, pessoal, tem um negócio, mas são várias outras situações aí. É negocinho porque dele aqui, ó. aí, pessoal, colocando muito nessa parte, que Voando. vocês veem que o que que acontece? Assim, hoje a gente trabalha muito o mindset da galera jovem, né? Então, assim, são exemplos que a gente sempre tem que colocar cordialidade. Você hoje tem que ter o bom senso, o bom dia, boa tarde, que todo mundo gosta. Uma das situações aqui, que como a gente está colocando aqui, ó, essa é uma forma de ele agradar o cliente dele aqui. Um exemplo básico, mais uma vez, é uma pessoa que automaticamente está conversando tete a tete. E a gente tem o quê? Acho que a gente está se conhecendo tem o quê? Umas 2 horas e 3 horas que está Três horas. sentado Por ali. aí. Então, assim, é uma pessoa cativante. Eu vejo que tem essa capacidade de lidar com o público. Então, assim, colocando já. Agora que eu já levantei a bola, coloquei aqui, vou fazer uma pergunta. Em termos de pressão lá no seu, na parte de advogado, qual foi a maior pressão que pegou em termos de ser um juiz ou alguma uma área? E aí? Olha, eu não posso comentar o caso com detalhes. Sem falar Assim, não fala a posso reza, mas não externar, santo.
Então tomou água que o Eu bebi negócio é água meio. aqui. Tomou água que. Eu Bota o não. capacete. Deixa eu. É a água aí, pessoal. Logo no começo, por favor. Deixa eu Logo no botar mais. começo da minha militância, da minha militância advocatícia, né? Eu me recusava a assumir casos criminais por questão de, até de, como eu posso falar, de simpatia com a área. Só que aí eu comecei a estudar mais a fundo e eu percebi que tinha um nicho ali que dava para eu atuar. E nisso eu peguei um caso de um cidadão e ele estava sendo acusado de roubo, né? Que a gente chama de assalto. E aí a polícia tinha ido no cumprir mandado de busca e apreensão na casa dele e ele fugiu. Eu fui perguntar dele, ele pediu ajuda, né? Eu fui Uhum. perguntar dele se ele tinha feito crime e eu sempre deixo bem claro, né, que o sigilo advogado e cliente protege justamente o cliente para falar toda a verdade para o advogado. E a partir dali o advogado encaminhar a melhor tese de defesa. Cidadão, ele me confirmou que ele não tinha feito o crime, que ele estava sendo acusado injustamente, e ele me mostrou a gravação de onde ele estava. No dia do crime ele estava bebendo e tudo mais. Tá bom. A gente foi para audiência. Quando a gente chegou na audiência, a primeira coisa que a juíza atestou foi fulano da Silva. Tá presente na audiência? Tá. Mas como que ele tá presente se ele tá foragido? Aí ela já me perguntou, né? E eu falei, excelência, a gente vai abordar essa questão depois, mas o importante é que ele está presente na audiência. E lembrando que, como eu já tinha falado antes, as audiências hoje elas estão virtualizadas, até por conta do Covid-19, né? O que aconteceu? Eu chamei as testemunhas, eu chamei não, desculpa. A juíza chamou as testemunhas para poder essa instrução. Aí, ouvindo os testemunhos, eu perguntei, uma das testemunhas era professor do meu cliente, né? E eu perguntei se ele conhecia o meu cliente, ele conhecia o timbre de voz do meu cliente, ele conhecia a altura do meu cliente, se ele conhecia o meu cliente se tivesse de boné, e depois perguntei se algum dos mascarados se pareciam com o meu cliente. Quando ele deu a negativa da pergunta e viu que o meu cliente não era um dos assaltantes, a, eu levantei a tese da. Levantei não, que não fui eu que inventei essa tese, né? Mas é uma tese recorrente que a fuga ela é um direito subjetivo do réu. Ou seja, ali o meu cliente ele tinha o direito de fugir de uma ordem judicial, direito de fugir de uma prisão que ele considerava injusta. A tese foi aceita, o meu cliente até hoje ele é inocente por esse crime imputado, né? Mas eu confesso que no dia eu estava bem nervoso. Nervoso. Talvez meu cliente estivesse mais nervoso ainda do que eu, né? Que era a liberdade dele que estava em jogo. Mas eu fiquei bem nervoso. Não sei se demonstrei para a juíza, né? Mas sustentei a tese de uma forma até aceitável. Nesses casos, né, doutor, é por isso que é muito. É necessário. Rapidinho, vou botar uma água aqui. Uhum. Nesses casos, doutor, por isso que a gente sempre determina, como está colocando aqui, que é bom você procurar advogado especialista em qualquer área, né? Que você acha que se ele fosse realmente ali sozinho, ou até um advogado um pouquinho mais fraco, vamos colocar aqui pra gente não. Eu acho que ele tinha ido preso, né? Então, essa coisa que, mais uma vez, a gente sempre reforça aqui, pessoal, sempre procure buscar assim, conhecimento e geralmente a gente sempre está aqui para fazer isso. A gente já vai ter aí, ó, direto, já ter 5 advogados, a gente vai ver se a gente traz os 5 aqui, não de uma vez, mas já trouxemos 2. Então tá faltando 3. Para colocar algumas coisinhas aqui de vocês, então o principal, né, para levar cada vez mais pessoas que cliente para vocês, essa é a palavra correta.
Porque se você não fez alguma coisa correta, vai lá e tira as dúvidas com o advogado, venha fulano, como ele acabou de dizer, não tem só ele, mas são 5 aqui que estão trabalhando dentro da cidade. E a gente hoje, mais uma vez, a gente no nosso podcast estamos trazendo aqui um filho, não é filho totalmente, mas tem sangue, tem raiz aqui dentro da nossa cidade, e a gente fica alegre mais uma vez, que antigamente eu acho que Itapiranga, todos os advogados que eram filho da nunca trabalharam aqui, né? Era poucos, acho que tem um que era o seu Baldo ele era advogado, tá? Só que ele não atuava aqui, né? Ele ia ser embora e depois ele veio e se aposentou aqui. E fazendo essa pergunta pra gente hoje, sair do terceiro bloco pra gente ir pra, que todo mundo tá esperando, que hoje é sexta-feira, pra gente ir pra resenha. O papai. Interessa. Qualquer coisa, meu advogado tá aqui mesmo. Ambos, né? 40º caso vem aí, né? Era pra te falar assim, mas. Agora... Né? Então, pessoal, fazendo essa... Quando você terminou a sua terminou a faculdade, não, na verdade, quando você pegou da OAB, o ramo que você queria, você ficou muito na dúvida, tipo, de atuar nessa parte da advocacia? Não, quando eu ganhei a carta de advogado, né? Eu já pensei imediatamente na questão do juizado especial, até por uma questão de emancipação do meu pai, né? Afastar um pouco da justiça do trabalho para eu ver se eu me daria bem em outras áreas sem tê-lo por perto, se eu Entendi. conseguiria andar com as minhas próprias pernas. Foi 2021 eu retornei à área trabalhista, justamente nessas questões de compliance trabalhista, né? Com algumas empresas, hoje eu tenho só uma na minha carteira de clientes, mas eu voltei e eu percebi que meu amor tá lá. Claro que eu trato todas as causas que vêm a mim dos juizados especiais e familiares com carinho. É uma coisa que eu gosto também de fazer. Não tem, eu costumo dizer isso, né? Eu não roubei, essa frase eu não roubei de ninguém, essa frase é minha. Mas não tem maior honorário do que um sorriso de alegria de alguém que teve seu problema resolvido, entendeu? Vai lá pro. Independentemente de qual área A logo, seja. a logo. Já fala aí pro MM, tá beleza? Bota aí, Gravou, tipo, MM? o MM não tá aqui, a gente tem que falar que a gente tem que dar um couro nele por aqui, que ele tá irresponsável. Então, Alerta, MM. só que a área que mais aquece o meu coração são justamente as causas trabalhistas, são justamente as demandas operárias, né? Colocando muito nessa situação, porque eu vi assim que você quis dizer muito nessa questão que você queria se testar ali, né? Olhar, falar, pô, o papai tá aqui, então isso aqui pra mim vai ser mamão com açúcar. Sim. Aí eu vou pra cá. Então, deixando pra gente encerrar o nosso segundo bloco, que a galera tá com garganta seca, eu vou deixar uma pergunta aqui já muito interessante aqui. A gente, como profissional, a gente já perguntou bastante, e seu lado no seu lado particular. Perguntar é me aprofundar aqui. Realmente, essa situação do Naruto e Dragon Ball, você tem esse pensamento? Mas não, essa vai Agora ficar. não. Agora não. Eu, Vai eu senti ficar. que ele se ofendeu um pouco aí, Não, né? é que eu tô perguntando, é porque assim, ó, tem um hater, né? Tipo, na verdade, eu assisto. Vamos lá, eu assisto desde de Meninas Superpoderosas até um que os caras não assistem muito, e até Power Ranger, que agora Power Ranger também tá Tá meio. voltando, tá voltando. Então, eu quero dizer, eu sou muito eclético ali porque eu amo És esse geek, gig. é isso. Essa É parte geek. meu lado gig aí é. E aí a gente vai deixar essa parte aí, porque isso aí vai dar muito o que falar, pessoal. Porque teve um rapaz lá que fez essa analogia, e os caras, não, e tal. Aí a gente vai ver qual é realmente. O que que você acha aí da parte do Naruto e o Dragon Ball, por quê? Eu vejo também aí algumas coisas aí que você gosta aí a gente vai. Mas essa resposta a gente vai Perfeito, deixar pro terceiro perfeito. bloco. E a gente já vai mandar pegar também logo Estou, papai. Uma verdinha. uma verdinha aí.
a estrela vermelha, Né? né? Tu quer fazer não o é nosso. outra. A outra, a verdinha com a estrela vermelha. Quer fazer o merchandise, agora igual do. Ó, falou isso. Ó, de vermelho, né? Ia falar pra Dilson aí, porque na CDM. maioria das nossas. Acho que eu tô de vermelho, né? Porque ultimamente eu tava com muito mal olhado pro meu lado, tá beleza? Aí eu fui pesquisar Pega aí. pra Fui vocês. pesquisar aí falaram, pode usar vermelho. Aí as coisas estão melhorando. As coisas estão melhorando aí. Vai estar colocando esparadrapo no umbigo? Eu Não, acho que não. acho que ele É. foi no Pai de Santo, eu acho. PPU, diz o Paielinho lá da PPO. novela, né? Brincadeira, pessoal. Não se esqueça aí de ir lá no YouTube, ativar a notificação e conferir tanto esse quanto os próximos bate-papos aí, descontraído, vai é de tudo um pouco, né? Pessoal da minha família, da família dele, que ele não fala também, né? Fala um Tem pouco vergonha. vergonha ele. Mas aí, terceiro bloco a gente vai falar aí de certas coisas que vem em lembrança, né? Do quanto, como ele É, morava em Manaus e Itapiranga. É uma data certa que o pessoal de Manaus vinha para Itapiranga e é. vai estar falando no terceiro, no Terceiro próximo, bloco. terceiro bloco, tá beleza, pessoal? Então,